Olá, você, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Esse vídeo vai ser bem rápido. Só um lembrete aqui que logo teremos live. Mas eu quero deixar aqui uma palavra sobre algo que eu recebi ontem. Ontem, após a live, eu recebi uma palavra que, sinceramente, não me desceu muito bem. Quando não é verdade o que se falam. Ontem um dos ouvintes me enviou uma mensagem no meu particular, me dizendo que meu comportamento estava como de antissemita e que eu estaria gerando alguns antissemitas. Bom, eu quero dizer para você o seguinte: antissemitismo significa ódio ao povo semita, algo que eu jamais tive por ninguém. Eu não tenho ódio por ninguém. Eu apenas denuncio o pecado, porque essa é a função do profeta. Eu apenas falo o que muitas pessoas deixaram de falar. Eu falo o que está na Bíblia, o que Deus disse. Então, quando eu falo de Ezequiel capítulo 8, falando do ocultismo dos sacerdotes daquela época, quando eu falo de Mateus 23, que Yeshua exortou a liderança de Israel, dos israelitas, né, dos judeus. Israelitas seria as tribos, né? Mas em geral ali, Yeshua está falando ali com a liderança judaica da época. Mas observe que Yeshua está falando de pecado. E quando se trata de pecado, aqui Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se é judeu, se é troiano, se é grego. Da mesma forma os que se convertem, Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando eu falo de pecado, transgressão, eu tento ser o máximo transparente, o possível que eu posso, ser claro, objetivo. E também eu tenho algo, eu não sou parcial. Eu não tenho partido. Eu tenho origens judaicas, mas isso não me faz defender o povo judeu. Por quê? Eu pergunto a você. Defender o povo judeu do quê? Só porque são judeus vão ser privilegiados de alguma forma acerca do pecado? Meu irmão, a palavra arrependimento começa para os judeus. João Batista, ele não era romano, era um levita. João Batista fala de arrependimento para o seu povo. Yeshua é judeu. E ele pega arrependimento para o seu povo, tanto que Pedro é um judeu. Tiago é um judeu. E assim por diante. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui clara: não tem nada em mim de antissemitismo. Ontem, eu disse que o número de 6 milhões de judeus não é certo esse número. É possível, bem possível, que esse não é a conta correta. E também disse que morreram muitos alemães, porque nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Não morreu só judeus. Morreu muitos outros. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é que havia um ódio do Hitler pelos judeus? Evidentemente que sim. Mas o que eu tento ilustrar em Deuteronômio 28 é que se Israel fosse fiel a Deus, não teria inimigos que subsistisse diante do povo de Israel. Porque essa é a palavra de Deus. Quem disse que os inimigos fugiriam se Israel fosse fiel foi o próprio Deus. Então, se Israel foi para o cativeiro babilônico, não foi porque Nabucodonosor era forte e poderoso. Foi porque Deus entregou. Então, tudo que aconteceu com a nação de Israel tem um porquê, tá ok? Até mesmo a ida para o Egito tem um propósito, tem um porquê. Mas o que eu quero ilustrar e dizer é que Deus, quando envia arrependimento, Ele não envia só para pagãos. Porque não são só os pagãos que estão no paganismo.
Tem muitos cristãos que estão no paganismo e também muitos judeus. Secretismo religioso, essa mistura de doutrinas e de religiões, ela está em várias religiões. Então você pode observar, por exemplo, dentro de Roma havia o mitraísmo. Você pode falar do deus Sol invicto que os romanos adoravam e que o Cristo foi cristianizado ali, o Natal, que é um dia da festa pagã, a Cristo. Mas você também observa no capítulo 8 de Ezequiel os judeus adorando o sol. Você vê as mulheres chorando por Tamuz. Então você não vê só secretismo no catolicismo. Você vê a nação de Israel também envolvida com o paganismo. Tanto que Estevão foi morto por falar a verdade. E a estrela de Ranfã que Israel tinha consigo no secretismo. Israel se envolveu em várias ações contra a Torá. Então, quando eu prego arrependimento aqui, eu prego para judeus, para gregos, para troianos. Eu sou um descendente, mas eu não estou aqui para defender partido nenhum. Eu estou aqui para pregar a Torá. Se o judeu se arrepende, ele recebe misericórdia. Se o grego se arrepender, da mesma forma. Tá bom? Então você que me chama de antissemita, você não me conhece. Você não sabe nada de mim. Eu estou te respondendo em público aqui para responder outros. Na verdade, fico chateado comigo porque eu não sou idólatra de judeus. Porque eu mesmo sou descendente e ser judeu não salva. Algumas pessoas ficam chateadas comigo. Eu não vou citar o teu nome por respeito. Mas eu quero dizer para você e tantos outros que saíram do cristianismo e só vê erro no cristianismo. Eu não tenho parcialidade. Aonde há pecado, há o anúncio do arrependimento. Não importa de que lado. Não importa de que lado. Mateus 7:21, afastai-vos de mim, malditos vós que praticais a iniquidade. Um homem de Deus se converte. Ele se converte de verdade. Paulo, em Atos 17, diz: Deus notifica aos homens que todos se arrependam em todos os lugares. Então a palavra de arrependimento é para judeu, para grego, para troiano. Isso que Paulo diz em Romanos. Não adianta ter sobrenome de judeu e não viver a vontade de Deus. Então eu tenho que basear a minha vida pela instrução de Deus, não pelas minhas origens de raça. Então eu não sou antissemita, mas eu não dou mãos a nenhum grupo que transgrida a Torá, ou que diz que está com Deus, mas nas ações não está. Irmãos, nós estamos numa caminhada de Techuvá, e Techuvá é retorno. Eu não estou retornando para o judaísmo, estou retornando para o centro da vontade do Eterno que está nas Escrituras. Então não me espere passar, ser parcial, né? No dito popular, passar a mão na cabeça das pessoas, porque são judeus ou não são. O cristianismo não espere de mim concordar com eles só porque eles são cristãos, nem judeus porque são judeus. Eu sou justo no meu julgar, porque a Bíblia diz: julgai com justiça. Então para mim não importa se é grego, se é troiano, se é bárbaro. Se você se arrepender, você está no rumo da salvação. E é isso que importa. Não importa se você é grego. Você não precisa nascer judeu nem se converter ao judaísmo para ser salvo. Isso é uma falácia. Isso é vento de doutrina que surge dizendo que você tem que ser judeu. Não, porque Cornélio não era. Raabe não era. O que importa é você se converter ao Deus de Israel, não ao judaísmo. É diferente. Abraão era caldeu, se converteu, cumpriu o mandamento. Gênesis 26. Abraão cumpriu minha lei, minha palavra, meus ditos, minhas ordens. Ele cumpriu minha palavra. E é isso que você precisa entender. Então, quando você me chamar de antissemita, por favor, irmão, medite no que você está falando. Assista os meus vídeos.
Só que para mim pecado é pecado, não importa quem está praticando. Transgressão é transgressão, anomia é anomia, não importa se for judeu que praticou, se for um grego. Com Deus não há injustiça. Ezequiel, o profeta Ezequiel, Deus fala através do profeta Ezequiel, se o homem se arrepender, ele viverá. Não importa quem ele seja, se ele trata as coisas direito, ele faz direito, ele vive. Amém? Noé era justo e não era judeu. Enoque andou todos os dias com Deus. Deus faz as pessoas se arrepender e mudar de vida. Agora, quem vive no pecado, diz a Bíblia, é do diabo. E não importa se é descendente de Abraão, quem vive no pecado é do diabo. Se você acha eu um antissemita por isso, não posso fazer nada. Mas eu vou continuar denunciando o pecado de ambos os lados. Para isso Deus me chamou. Não estou aqui para agradar ninguém. Não precise me mandar áudios para me atacar porque eu não vou ouvir. Sabe por que eu não vou ouvir? Porque eu sou transparente. Não me mande áudio, vocês que são idólatras por judeus ou por cristãos. Eu não tenho satisfação a dar às pessoas nesse requisito. A única coisa que eu devo a vocês é o amor. Agora, o que eu falo, eu tenho satisfação a dar a Deus. Se você não concorda, amém. Estou sendo respeitoso. Mas antes de me atacar, repense o que você está falando. Porque eu saí do cristianismo e não entrei no judaísmo. Entrei na Assembleia de Deus com 12 anos. Vovó já me levava antes, mas entrei realmente para ser batizado com 12 anos na Assembleia de Deus. Saí do cristianismo porque Deus disse para me sair. E quando eu ameacei a entrar no judaísmo, Deus me corrigiu e disse que eu estava errando. E aí eu entendi, nem cristianismo e nem judaísmo, porque nos dois lados eu vi erro, eu vi secretismo. Então não há antissemita aqui. Porque daqui a pouco eu vou ser chamado de anticristão. A diferença é que eu leio a Bíblia. A diferença é que eu julgo as coisas pela palavra de Deus. Eu amo judeus e amo cristãos. Mas para amar eu não tenho que concordar com o pecado dos outros. Eu não tenho que concordar com transgressões. Eu sou justo. Justo é isso. Eu não tenho parcialidade. Se tem secretismo de um lado, eu denuncio. Se há secretismo do outro lado, eu denuncio. Eu não uso cruz, eu não uso estrela, que é chamada de Davi. Então, cuidado com as palavras. Você está julgando o servo de Deus. Agora, se quiser julgar, você é livre para isso. Não vou te condenar, mas estou respondendo aqui para outros que acho que nem sabe o que é antissemitismo. Antissemitismo é ódio aos judeus, coisa que eu jamais tive. Porque eu sou um. Agora, denunciar o pecado, meu irmão, nessa boca aqui, quem manda é Deus. Homem nenhum vai me parar, só se Deus quiser. Vou continuar falando do secretismo judaico e do secretismo cristão. Arrependam-se. Larguem os ídolos. Volte para o eterno. Na minha boca, quem manda é Deus. Amém? Forte abraço a todos vocês. Logo mais, depois das 7 horas, temos live. Até. Falo com amor, porque amo. Amém? Não tenho ódio por ninguém. Algo que não há em mim é ódio. Mas vocês aí que querem ser judeus e justificar vocês através da carne, cuidado com a idolatria. Idolatria não salva. Idolatria condena. Amém? E você não é salvo por ser judeu, nem por ser cristão, mas por ser homem de Deus e mulher de Deus. Se converta de verdade. Eu estou vendo muita falsa conversão por aí. Muita mentira. Muita hipocrisia. Muita gente com vestes de religião, mas sem vestes de justiça. E digo para os hipócritas, tirem a capa. Eu tenho coragem de falar? Tenho. Há muita hipocrisia, há muito fariseu por aí. Fariseu no sentido da hipocrisia. Porque ainda há fariseus bons. Não é? Paradoxo. Um abraço, queridos.